Marcos 5. O capítulo de hoje começa com a história de quando Jesus curou um endemoniado. Mas não qualquer endemoniado, né? Esse endemoniado, ele estava ali há muito tempo, né? Perturbando as pessoas. As pessoas já tentaram prender ele com corrente, tanto nos pés quanto nas mãos. E nada adiantava, né? Porque ele arrebentava. E também não existia nenhuma pessoa forte o suficiente para conseguir prender ele. E aí, quando ele viu Jesus, ele logo correu e se prostrou diante dele, né? Aqui é o primeiro ponto. Você vê que até os demônios reconhecem quem é Cristo, né? Então isso é um alerta para nós, porque se até os demônios reconhecem, quem somos nós para não reconhecer? Mas aí o demônio fala para ele, tipo assim, o que você quer comigo, Jesus, filho de Deus? Né? Suplico que você me deixe em paz. E aí Jesus, né, fala, sai espírito mundo desse homem. Porém o diabo disse assim, ele implorou para Jesus com insistência que não o expulsasse, né? E aí ele viu um bando de porco lá e falou, olha, não me mande voltar para o lugar que eu vim, mas me mande sobre aqueles porcos. E Jesus fez isso, né? Mandou pelos porcos, aí os porcos saíram correndo, caiu lá e morreu tudo. E aí, o que acontece? A cidade ficou sabendo e, ao invés deles se maravilharem, eles ficaram assustados e começaram a expulsar Cristo daquela região. Então, olha só, gente, a falta de entendimento e compreensão, o que fazem com as pessoas, né? Pelo fato deles terem ficado com medo, né? Também, né? Uma circunstância dessa, mas eles não conseguiram compreender quem era Cristo e o que ele podia oferecer para aquela cidade, né? Em vez deles ficarem maravilhados e entender o que aconteceu ali realmente, eles expulsaram Cristo pelo medo, né? Então, o que muitas vezes a gente tem que entender é que o medo atrapalha da gente conhecer, da gente alcançar aquilo que Deus tem para nós. O medo, ele atrapalha a gente alcançar as bênçãos, o medo atrapalha a gente alcançar a cura, alcançar a plenitude de Cristo. Por eles ficarem com medo e aterrorizados com aquelas circunstâncias, impediu de Cristo poder fazer muito mais do que aquilo por aquela cidade, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? O medo não faz ninguém crescer, pelo contrário, faz você ou estagnar ou regredir, né? Nós não podemos ter medo, porque Cristo está ao nosso lado, né? A gente vem vindo nesses devocionais vendo o quanto Cristo fez, o quanto Cristo pode fazer, o quanto Ele curava, o quanto Ele protegia. E quando a gente tem Cristo do nosso lado, nada nem ninguém pode nos trazer esse medo, né? Eu acredito que muitas vezes esse medo vem porque ainda não vivemos 100% na graça, ainda não vivemos 100% ligados com o Espírito, ligados com Cristo. E aí quando a gente está fora da graça, a gente tem que ter medo mesmo. Mas caso contrário, se a gente tem Cristo, se a gente tem o Deus que a gente acredita ser o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que protege, aquele que a gente vê no Velho Testamento, que fez em prol do seu povo, a gente não tem que temer nada, não. A gente não tem que temer ninguém por causa que a gente tem Deus do nosso lado. Foi o que eu falei. Muitas vezes isso acontece porque a gente não está ligados a Ele 100%. E aí, quando circunstâncias desse tipo nos aparecem, a gente não tem a compreensão. Então, a gente só tem o quê? O medo. Então, vamos realmente buscar essa confiança, buscar essa ligação com o Senhor. Vamos parar de viver na mesmice, parar de viver nesse raso que muitas pessoas vivem. Vamos alcançar mais, porque viver no raso vai acontecer o que aconteceu aqui. Quando circunstâncias se depararem com você, você vai dar para trás. Você vai ter medo e não vai conseguir alcançar aquilo que Jesus, aquilo que Deus pode proporcionar para você. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Vamos realmente parar de ter medo, mas só vamos parar de ter medo a partir do momento que nós vivermos uma vida 100% ligada em Deus.